emprego, se protegem, ficam fechando a casinha para jogar em contra-ataque, no erro do adversário e bola parada. A maldita herança é aquela seleção da Itália de 82, então, deixou pra gente. O Luxemburgo foi um técnico que não que ele resgatou o espírito romântico do futebol brasileiro, de propor o jogo, de ser agressivo. O Cuca, dos últimos anos, além de ter a habilidade e capacidade inegável de montar time, ele pega time e monta. Ajuda até a escolher bons jogadores, mas aí ele se agarra a algumas peças e ele tem problemas. Mas ele monta bons times, isso é inegável. Não deu certo nesse ano do Palmeiras, mas não é um cara... são vistosos, são competitivos. Mas assim, o cara que faz marcação Vistoso alta, propõe o jogo. O Flamengo, olha, todo respeito ao Pinto. Exemplo, O Pinto fez sucesso com a Costa Rica, era um time que fazia a linha de 5 atrás e se defendia. Foi assim que conseguiu segurar até um 0x0 com a Holanda, foi para prorrogação. O Flamengo hoje tem um time com estrelas, com dinheiro, já é um time gigante, que é o Flamengo, com ambições. Contra a maioria dos adversários, o Flamengo tem que propor o jogo. Tem que ter, acho que um técnico com uma filosofia um pouco mais agressiva. Aí vem o Carpegiani. O Carpegiani, que simboliza para muita gente o Flamengo de 81, o Flamengo dos anos 80, um Flamengo que era mágico, que era referência e que era troca de passes, futebol envolvente. O Flamengo hoje não tem uma identidade. Quem sabe o Flamengo queira, como o Corinthians tem uma identidade dos últimos anos. Mano, Carille, Tite, mais defensivo. O Santos tem uma identidade, time que aproveita moleque, DNA ofensivo. O Flamengo talvez queira buscar, nesse momento em que ele está fortalecido e endinheirado, resgatar a identidade do Flamengo do Zico, de 81. Não tem os mesmos jogadores, mas ele tem condição de tentar voltar a ser um Flamengo que era referência no estilo de jogo. Resgatar aquilo. Com o Carpegiani como diretor e o Cuca como técnico, tendo esse dinheiro, esse poderio que tem o Flamengo hoje, eu acho que o Flamengo pode tentar fazer isso. Ganhar título, ganhar Libertadores e Mundial de novo, não dá para saber. Qualquer que seja o técnico, claro, nada te garante no mata-mata de alto nível que você vai ganhar. Mas, no mínimo, o Flamengo pode ser um time como foi o Grêmio, o time mais vistoso do Brasil. O Grêmio ganhou a Libertadores? Ganhou. Poderia ter... Não ganhou nada. E as pessoas iam falar, poxa, o Grêmio montou um time muito vistoso. O time da eu bola acho que o Flamengo tem da bola escovada. É uma boa discussão, mas eu acho que com o Carpegiani e o Cuca assim, juntos, eu acho que... o time do conceito... bomba louco e vamos que vamos, vai Nem ser o urubu maluco. Lateral pra área, lateral... Hoje faz parte do futebol. Eu não vejo, sinceramente... O Cuca hoje faz parte do futebol. Eu não vejo no Cuca toda essa qualidade que você fala, não. Eu acho que ele é um técnico, com vocação ofensiva, atrevido. Não, eu sinceramente... Vamos ver para as outras opções. Vamos para as outras opções. Agora, peraí, e o Carpegiani, no Carpegiani eu enxergo isso que você falou. O Carpegiani é maluco, entre aspas. Assim, no São Paulo ele era chamado de professor Pardal. Por quê? Porque ele ousa, ele já sacou o seguinte, empate é péssimo. Então ele arrisca, ele é um técnico que tá 1-1. Mesmo que ele tenha um time inferior ao adversário, tá 1-1, 35 do segundo tempo, o Carpegiani põe o time pra tentar ganhar. Ele pode até perder alguns jogos, já tomou goleada. Ele tem identidade. Ele tem assim, goleada a favor e goleada. Pega a trajetória dele como técnico. É goleada a favor e goleada contra. Porque ele arrisca. E o Cuca é um pouco assim. Ser maluco, a gente sabe disso. Ser maluco, você pode falar assim, pô, esse cara é maluco, não vou contar com ele. Mas tem horas que a maluquice, então, aí, como já cantou o Raul Seixas, ser maluco, beleza, às vezes é legal. Mas aí eu acho que existe a maluquice futebolística do Carpegiani, tática, e a do Cuca é uma coisa que não tem muito a ver com o futebol. O Cuca é meio pancada em algumas outras coisas, assim. É um cara que tem dificuldade de relacionamentos com as pessoas, briga com o jogador, insiste com alguns. Alguns jogadores que a gente olha, pô, o cara tem que ser titular, ele não põe, é teimoso e tudo mais. O Filipão não é assim? O Tele Santana não era assim? Mas eu acho que... Bom, o Filipão tá fora também mas isso não quer dizer que seja uma qualidade, Rodrigo. O que a gente viu, o último trabalho recente do Cuca é muito ruim. É um desastre em todos os sentidos. O Guardiola, pega o Guardiola que é grande referência. Aliás, para mim... A gente não vamos comparar o Guardiola com não dá. O Guardiola ele pode chegar assim, eu não gosto do Ibrahimovic. Ele pode. Eu gosto do Gabriel Jesus. Tem um garoto lá, mas você é maluco? Você vai ligar para um moleque do Palmeiras, Gabriel Jesus? Que Jesus é isso? Você quer ligar para Jesus? Pô, você não gostou? Por que o Ibrahimovic não fica no Barcelona, não sei o quê? Não quero. E aí, a Touré, ele podia chegar como ele falou, você tá louco, Guardiola? Você tá abrindo mão do Yaya dentro, que ele sabe que a gente não sabe, técnico, em geral, tem uma ideia, tem uma convicção. Eu não quero trabalhar com o Yaya Touré. Todo mundo acha que é uma maravilha, o Ibrahimovic é uma maravilha, eu quero um moleque chamado Gabriel Jesus. Eu sei, convicção eu de técnico. não tô dizendo que o técnico não tem de ter convicção. O que eu tô querendo dizer é que as convicções do Cuca
muitas vezes, que a gente chama de convicções, muitas vezes são demonstrações de sua característica de ser um cara turrão ou teimoso. E o que aconteceu no Palmeiras no ano passado foi muito ruim. Não funcionou nada. Muito bem, por exemplo, o Cuca, do primeiro dia ao último, no Palmeiras, foi uma tragédia em todo Ele já chegou, Flavinho. Eu vou te falar, já chegou com um clima conturbado. Mas quantos não querendo ele? Tem jornalista que afina pro Felipe Melo. Tem jornalista que não tem medo de falar mal do Felipe Melo, porque o Felipe Melo vai lá e dá uma sapatada. É verdade, tem técnico que não tem, que tipo, agora, você o cara, não tem de ser... ele não gosta do Felipe Melo, ele barraria o Felipe Melo, só que se eu tirar o Felipe Melo do time, meu Deus, o que eu vou arrumar? Rodrigo, o Cuca não tem esse medo. Se ele acha que tirou o Felipe Melo do time. Uma coisa é você não ter entendeu? medo de peitar ninguém. Outra coisa é você peitar só para mostrar que não tem medo. Né? Então, na minha visão, na minha medíocre visão de futebol, o Felipe Melo era mais importante no ano passado jogando do que brigando com o Cuca. Bom, é né? uma convicção técnica. Eu acho que muitos técnicos não pensam desse jeito, mas poucos teriam coragem de barrar o Felipe Melo. O Cuca barrou o Felipe Melo não por uma convicção futebolística, mas por uma questão de querer se impor. Ali. A sensação, não vivo lá dentro, não sei, não tenho elementos para afirmar isso. Mas a sensação que eu tenho é que o Cuca, as demonstrações de convicção dele, elas são pautadas, motivadas muito mais por questões pessoais do que profissionais, né, do que futebolísticas. Né? O trabalho que o Cuca fez no ano retrasado, em 2016, sendo campeão brasileiro, muita gente, o senhor Manes toda hora conta essa história. Quem ganhou aquele campeonato foram os jogadores. Os jogadores. Era um time forte para burros. Os caras não podiam nem ver o Cuca. Não digam todos. Eu tô aqui, mas o Palmeiras da Parmalat teve momentos que os caras brigavam. O Luxemburgo ganhou. Aí tem a frase famosa. Ganhou apesar do Cuca. É um discurso muito, eu acho, Alexandre Matos, né? Muito Alexandre Matos. Que ganhou foi o Alexandre Matos. Eu acho assim, acho que Alexandre Matos foi o campeão brasileiro. Não. Eu acho que é um discurso. Mas há informação dos resultados. Isso não, tá bom. Mas ganhou. Sim, ganhou, claro. Então ganhou. Os jogadores se fecharam e falaram assim, gente, tá muito fácil ganhar esse campeonato, pelo amor de Deus. Não vamos deixar esse cara estragar. Vamos nos damos a mão. E foi um campeonato fácil mesmo. Foi. Inclusive, pra quem? Com o Moisés batendo lateral, com o Gabriel Jesus, que ele... O cara parece que o cara não teve mérito nenhum. Claro que tinha. Eu sou um cara muito realista em cima desse assunto, pra falar, com propriedade 2016 pelo seguinte. O Palmeiras do primeiro turno foi um time e o Palmeiras do segundo turno, que até somou mais pontos que no segundo turno, jogou um futebol muito ruim. Arriscado, jogos de 1-0, jogos sofridos, jogos em que a equipe não tinha mais um dinamismo tático, mas ganhava. Tanto é que o Palmeiras teve um período que ele passou por algumas dificuldades e é que os outros times também perdiam pontos. O Palmeiras, por exemplo, em 2016, só ganhou um jogo de 8 jogos das equipes que terminaram o campeonato no G4 da competição. Só ganhou um jogo do Flamengo, empatou com o Flamengo em casa, não ganhou do Santos e não ganhou do Atlético Mineiro. Perdeu do Atlético em casa e empatou fora. Eu fico me perguntando então, assim, o Palmeiras teve dificuldade, mas foi campeão. Agora, 2017, na virada do Cuca, o time foi terrível. Terrível. Você acha que o Carpegiani, só o Carpegiani, sem o Cuca, digamos, seria uma boa? O trabalho recente do Carpegiani é muito recente, tem 2 meses, tem 1 mês, acabou agora. Trabalho muito bom. Né? Até me surpreendeu, porque não achei é um cara que vai ser resgatado do limbo e não sei o quê. Não. O cara tá trabalhando, estava trabalhando de técnico. Me surpreendeu porque eu não achei que o Carpegiani fosse ter esse novo estilo de jogo mais arriscado. O Carpegiani, ele tinha essa filosofia de inovar, mas não era um cara que também ia muito pra frente. O Carpegiani sempre foi um cara mais... A seleção paraguaia, por exemplo, é um exemplo de 98, né? Porque era um time bem postado, valorizava defensivamente, vai muito de acordo com o que você tem de característica de elenco. Agora, ele pegou o Bahia e soltou, mas na beira do desespero, o Bahia não podia perder pontos em casa, então era natural que o Bahia foi pra cima e acabou surpreendendo todo mundo. Então tem que ter muita calma e muito freio em relação a essa empolgação do Carpegiani. Ele gosta de times com velocidade, que talvez você pode discutir, mas o Flamengo tem muitos jogadores de beirada de campo. Não se pode trazer o Carpegiani pensando em 81. É muita diferença. Muito. Principalmente pelo time, né? Até porque 81, é outro time. Né? A vocação do futebol brasileiro era outra. No ano seguinte, o Brasil perde a Copa, deixa de vencer a Copa do Mundo na Espanha, para uma Itália retranqueira que atrasou o futebol brasileiro pelo menos 2 décadas, porque os técnicos passaram, como falou o Rodrigo Bueno, a jogar daquela maneira. Aquele time era outro, gente.
Porque o time da Itália era muito bom, né? Aquele time da Itália era bom? Era muito bom. Não acho. O da Itália era muito bom. Não acho. Era bom. Bom, enfim. vamos discutir Era Começamos discutindo a Holanda, vamos discutir um pouco a Itália. Eu vou entrar na discussão. Toda a Copa que a Itália ganha, você fica com a sensação que dá pra ter vencido. Não, a Itália fez um gol, teve um gol que foi mal anulado. O jogo era pra ter sido. Dá pra ter vencido. Muita gente fala, o Brasil